No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa plana desempenadeira da Wonder, o modelo PDV 1100, que eu adquiri para testar e agora, com base nos testes, eu vou te mostrar todos os detalhes e também dar a minha opinião sobre a ferramenta. Eu comprei ela principalmente para ter uma alternativa à plana da Linus, que eu já testei aqui no canal inclusive, mas eu queria avaliar o quão diferente ela é e o quanto mais ela entrega, já que ela custa bastante a mais do que a da Linus. Então eu resolvi adquirir para fazer esse teste para você. Esse vídeo foi patrocinado por todos os membros aqui do canal. Graças ao apoio dessas pessoas é que eu consigo adquirir ferramentas como essa, por exemplo, para testar e trazer esses vídeos de opinião. Então, muito obrigado a todos os membros, e se você também quer colaborar com o canal de alguma forma, considere virar um membro. Você pode escanear o código aqui na tela ou clicar no botãozinho Seja Membro aqui logo abaixo. Já te adiantando, a plana é excelente. Eu já estava preparado para falar mal de mais uma ferramenta da Wonder, só que dessa vez eu tive que morder a língua. A partir de agora, então, eu vou te mostrar todos os detalhes da plana, mostrar os testes que eu fiz, e no final eu volto aqui para conversar com você e dar a minha opinião final sobre essa ferramenta. Bora começar desempacotando a bichinha aqui. Bora começar pela plana aqui, tirando do plástico e limpando o excesso de óleo que tem aqui na mesa, que vem nessas ferramentas por proteção. Agora vamos deixar ela de ladinho aqui, vamos desempacotar o resto dos acessórios para depois fazer a montagem. Aqui está todo o conteúdo da embalagem, temos então a plana, o manual de instruções que vai servir para fazer a montagem, a parte de coleta de pó com adaptador, a mola e o saco coletor, um empurra-pau, um bloco de empurrar a madeira, a guia, o batente lateral, proteção do cabeçote das lâminas e aqui as peças para fazer o acoplamento da guia lateral na plana. Agora eu vou dar uma lida no manual e vou começar a montagem da plana. Eu terminei a montagem da ferramenta e antes da gente partir para uma visão geral dela, eu quero comentar sobre duas situações aqui referentes à parte da montagem. O manual da plana é bem claro, é bem preciso nas informações, orienta de forma correta e você consegue tranquilamente fazer a montagem e a calibração, a configuração da plana, seguindo o que está no manual. Porém, tem uma coisa que o manual deixa a desejar, que é a lógica para você encaixar o saco coletor de pó ali na ponta. Então nós temos aqui o saco coletor de pó, essa mola e o adaptador que vai preso aqui com um parafuso. Não fala isso no manual e provavelmente você vai quebrar a cabeça, como eu, até descobrir a melhor forma. Esse saco coletor ele tem um zíper aqui para esvaziar, o que é muito bom, diga-se de passagem, mas você não pode tentar encaixar ele assim, na mola, ali na ponta, porque ele não vai ficar. Então como que você faz? Você pega a mola com o lado fino, com o lado estreito aqui da mola, virado para frente, e coloca aqui por dentro, ó, nesse bocal aqui que tem, que é afunilado também. Quando você fez esse encaixe, você vem aqui e conecta ele aqui no adaptador na saída, que daí você consegue encaixar corretamente. Isso não fala no manual, você tem que descobrir isso sozinho, passando um pouquinho de raiva, tentando encaixar, quando encaixa um lado, solta o outro, e daí quando você vê que não dá certo, você procura uma alternativa e você descobre algo como isso, que é simples, mas poderia estar comentado no manual. Uma outra coisa que aconteceu é em relação à capa aqui de proteção da lâmina. O que acontece? Ela tem um movimento aqui, que é esse movimento, para você fazer o ajuste, a regulagem. Tinha um adesivo colado aqui em cima, ó, essa porcaria aqui, um adesivo de segurança, que impedia esse movimento. Então, quando o adesivo passava aqui por baixo, ele entrava por uma das extremidades, mas não saía na outra, e travava essa proteção aqui. Quando eu forcei um pouco, eu vi que começou a levantar aqui o canto do adesivo, e daí eu descobri o problema. Então, eu tive que tirar o adesivo para que a peça funcionasse de acordo. E isso, sinceramente, me dá a impressão que lá na Wonder ninguém nunca testou essa ferramenta, nunca usou a ferramenta, porque
Sinceramente, não é uma coisa da minha peça. Eu duvido que não aconteça isso com a maior parte das planas que estão no mercado. Então precisa tirar o adesivo para que a proteção aqui, a capa do cabeçote de corte, se movimente corretamente. Então foram esses dois pequenos detalhes aí na montagem. Agora sim a gente pode partir então para uma visão geral da ferramenta para que você conheça com mais detalhes essa plana também. Agora eu vou te mostrar uma visão geral da ferramenta, começando aqui pelo painel da frente. Aqui a gente tem apenas o adesivo da marca e as informações de etiqueta e a chave eletromagnética de liga e desliga. A etiqueta indica uma potência de 1.100 watts, 10.000 rotações por minuto, profundidade máxima por passada de 3 mm e largura máxima de corte de 153 mm. Essa parte preta aqui na frente com as informações é um adesivo, mas está bem produzido e bem colado. A parte amarela é de plástico e aqui é tudo de alumínio. Essa borda aqui, a mesa, os perfis aqui é tudo de alumínio, com exceção dessas peças pretas que são de plástico. Aqui na ponta da mesa de entrada, na parte de baixo, a gente tem um manípulo por onde você regula então a profundidade de corte por passada. E daí aqui do ladinho a gente tem um reloginho indicador, um ponteiro indicador, que mostra quanto vai ser tirado por passada. Então conforme você regula o manípulo, ele vai movimentando esse ponteiro, indicando em milímetro e em polegada quanto vai tirar a cada passada de madeira. Na extremidade oposta, na mesa de saída, a gente tem só então a saída do coletor de pó. E na parte de trás, apenas a regulagem do batente da guia paralela. Aqui então a gente tem as mesas de entrada e de saída, a face do batente da guia paralela, a capa de proteção aqui da lâmina do cabeçote de corte que tem um clipe de aperto rápido. Então quando você aperta aqui ele trava, quando você solta você consegue movimentar essa capa aqui de forma bem fácil. E daí é só travar na posição desejada para o seu trabalho. Tem também dois manípulos aqui por onde você consegue fazer o ajuste. Nesse aqui do fundo, quando você solta, você libera uma inclinação. Então você consegue levantar essa capa aqui até esse limite. O máximo aqui é de 7 centímetros e pouquinho da mesa de corte, da mesa de saída, desculpa. E esse manípulo aqui então serve para você regular essa inclinação aqui, conforme você faz essa inclinação principal aqui também. Na parte de trás aqui a gente tem duas regulagens. Essa regulagem aqui, quando você solta, libera então a inclinação aqui do batente da guia paralela, para você colocar ela em ângulo, deixar reto 90 graus ou então colocar em algum ângulo específico. E essa regulagem aqui, quando você solta ela, você consegue então movimentar a posição da guia paralela. Ou seja, você nunca vai precisar usar sempre a mesma posição para fazer o aplanamento de bordas de tábuas, por exemplo. Isso permite que você use as facas de forma mais uniforme, você não vai gastar sempre no mesmo lugar, usar sempre o mesmo lugar e tirar o fio em uma ponta enquanto a outra ponta ainda está com a afiação perfeita. Esses manípulos de ajuste aqui tem um parafuso com mola aqui que define uma pressão e você pode levantar ele aqui, se essa mola estiver solta o suficiente, você levanta ele, daí você gira ele sem girar o parafuso, daí você encaixa ele novamente para fazer o giro. Então você pode acertar a posição aqui conforme o que fica mais cômodo para você fazer os ajustes. Além disso, nós temos aqui um ponteiro que faz a indicação de ângulo de 0 a 45 graus e parafusos que servem como blocos de parada. Esse parafuso aqui limita a posição da guia paralela em 90 graus, então sempre que você muda o ângulo dela, por exemplo, soltou aqui, colocou ela em um ângulo específico, quando você quer voltar para os 90 graus é só encostar até no parafuso, que fica travado aqui, e daí você vai ter a posição 0 do seu batente, da sua guia. E esses dois parafusos aqui em cima limitam a posição da guia em 45 graus, então você tem o ponto 0 e o ponto 45 com blocos de parada, que permitem que você faça essas configurações sem o uso de esquadro, por exemplo, de uma forma bem rápida. Na parte de baixo nós temos aqui o fechamento com uma chapa galvanizada, aparentemente. Os pezinhos são de borracha para evitar um pouco a vibração e que a ferramenta se movimente em cima de uma bancada quando não está parafusada, por exemplo. E aqui na parte de baixo você pode observar algumas ranhuras de ventilação e atrás dessa chapa aqui então temos a posição do motor dela. De curiosidade, eu abri a parte de baixo aqui para dar uma olhada na construção interna. Aqui a gente tem o motor, aqui a parte do cabeçote de corte e aqui a parte da exaustão de poeira, de serragem. Aqui o motor está posicionado de forma que uma das escovas de carvão fica aqui, nessa posição, enquanto a outra fica escondida lá por trás. Então, caso seja necessário substituir as escovas de carvão, vai ter que soltar o motor lá daquela chapa de alumínio lá de cima. Então, vai ter que soltar o motor, remover ele para trocar as escovas e colocar de volta. A transmissão é por correia, dá para ver aqui na parte de baixo, porém, a curiosidade ficou aqui na outra ponta. Então aqui a gente tem a transmissão do motor para o eixo, para o cabeçote de corte, mas você pode ver que vem uma correia aqui para cá. Dentro desse compartimento aqui tem um blower, uma mini turbina como se fosse um aspirador de pó, que serve para fazer a exaustão da poeira para fora aqui. Eu vou tentar mostrar lá dentro para você visualizar isso. Ó, lá dentro você pode ver as pazinhas da turbina do coletor de pó, da exaustão de pó. Estou mexendo um pouquinho na correia aqui para você ver. Então isso aqui vai gerar um efeito como se fosse um coletor de pó interno jogando toda a serragem, todo o cavaco gerado para fora.
Opinião prévia antes de ligar a máquina, antes de usar ela pela primeira vez, de fazer qualquer outro teste. Uma construção bastante superior comparado com outras ferramentas desse mesmo nível. Tudo bem que estamos falando de uma plana aí que está batendo nos seus R$ 2.000, mas uma construção definitivamente superior em questão de qualidade. Para não dizer que está perfeita, na mesa de entrada, aqui no cantinho, mas bem no canto mesmo, nos últimos 1,5 cm, 2 centímetros, ali tem uma rebarba que precisa dar uma lixadinha porque ela está arranhando um pouquinho se você passa o dedo do sentido contrário, mas na madeira não iria interferir. A superfície das mesas aqui é plana, tem uma usinagem muito superior àquela plana da Linus, todas as peças de alumínio aqui com uma usinagem com acabamento muito bem feito, sem rebarba, sem nenhum tipo de problema de acabamento, de construção ou de usinagem que apareceu na primeira vista, assim, observando a máquina com detalhe, com atenção, passando o dedo nos cantinhos para ver se não está afiado. Então, definitivamente uma construção bastante acima da média. Agora, claro, a gente precisa medir outros parâmetros e usar a ferramenta na prática para ver até onde esse padrão construtivo vai se refletir na hora de usar a ferramenta. Afinal de contas, não adianta ser bonita, não adianta ser bem construída, se na hora do vamos ver ela não entrega o resultado esperado. E é isso que eu vou fazer agora. Outras medições, outros testes e o uso prático da ferramenta. Eu fiz a medição da RPM na máquina, lembrando que nesses casos aparece o dobro do valor no sensor porque tem duas facas, duas seções no eixo. Tá dando ali entre 18 e 19 mil RPM, ou seja, na prática temos aqui entre 9.000 e 9.500, o que é bem próximo do valor nominal indicado na etiqueta da máquina. Eu vou fazer a medição da potência da ferramenta em vazio. Esses motores de escova aqui, a potência normal deles em funcionamento com carga fica em torno de 50% a mais do que a potência em vazio. Então eu conectei aqui uma extensão porque o plug da plana é de 20 amperes e não cabe nesse testador. Então eu conectei uma extensão aqui e a plana na extensão para a gente fazer a medição. Agora eu vou acionar a máquina e a gente vê o resultado. Você viu aí que ficou mais ou menos na faixa dos 600 watts rodando em vazio, então com carga essa ferramenta aqui vai chegar tranquilamente entre 900 e 1.000 watts de potência, muito próximo do valor nominal que está na etiqueta. Agora eu vou fazer a medição do nível de ruído a aproximadamente 50 centímetros da ferramenta. Agora eu vou fazer um teste prático porque eu estou curioso para ver essa plana em funcionamento, mas depois eu vou fazer testes mais detalhados antes de opinar sobre a ferramenta. Eu vou tirar 1 milímetro por passado e um pequeno caibro de eucalipto. Esquadro perfeito na peça, funcionou muito bem a ferramenta. Coleta de pó também joga um pouco aqui para cima, como é comum da ferramenta, mas a grande parcela do cavaco gerado é jogado para fora, pela parte da exaustão aqui. Ó, inclusive você pode perceber que onde joga o ar da saída, ela deixa limpo no chão e vai acumulando o cavaco nas laterais, ó. Então funciona muito bem a parte da exaustão, ficou cavaco espalhado até no fundo da oficina lá, ó. Esse uso aí foi só para matar a curiosidade mesmo, agora eu vou fazer testes mais completos para depois poder, claro, dar uma opinião com uma propriedade um pouco maior sobre a ferramenta. Mas preliminarmente falando, gostei muito do resultado e do desempenho da máquina em funcionamento. Eu passei um ar e limpei tudo aqui, agora eu conectei a mangueira do coletor de pó aqui e eu vou usar ela passando uma tábua de quase 15 centímetros aqui para gerar o máximo de cavaco possível, tirando 1 milímetro ainda por passada, mas para ver a eficiência da coleta de pó dela com um pedaço de madeira um pouco maior.
Olha, a ferramenta surpreendeu, tanto no resultado do acabamento aqui da peça, na performance, no comportamento dela enquanto utilizando aqui, tudo muito acima da média, eu diria. Eu confesso que eu não estava esperando isso da ferramenta. Agora eu vou fazer outros testes um pouco mais intensos, um pouco mais longos, para poder tirar uma base de parâmetro mais coerente sobre a ferramenta e daí poder voltar aqui e dar a minha opinião final sobre ela. Olha o que o esperto aqui fez, ó. Colocou o saco coletor de pó e não fechou o zíper na ponta. O que adianta ter o saco de coleta, funcionar direito, se a pessoa não faz o básico? Aqui está a madeira que eu acabei de aplanar, isso aqui é um caibro de eucalipto vermelho, ele tem 11 centímetros de largura por 8 centímetros aqui na altura. É uma madeira bem densa, bem dura, bem ruim de trabalhar de maneira geral. E o desempenho foi extremamente satisfatório, o acabamento ficou excelente e o esquadro também ficou ok. Claro que o esquadro tem muito mais a ver com a regulagem da plana do que com a madeira, mas o resultado foi extremamente satisfatório. Essa peça que eu aplanei, ela tem pouco mais de 1 metro de comprimento. Como a plana tem 72 centímetros de mesa, em teoria você pode aplanar até 1,40 m, 1,5 m com perfeição nessa plana, de comprimento da madeira no caso. Eu desmontei uma das facas aqui para ver qual é que era o padrão, o tamanho, a espessura das facas e também ver se era possível fazer a reafiação ou não. E sim, são facas que podem ser reafiadas, tem os slots aqui para fazer o ajuste e tem 2 parafusos aqui que servem para fazer o nivelamento das facas, o ajuste delas em relação à mesa. Lembrando que faca de desempenho sempre vai ser calibrada pela mesa de saída, então a altura da faca tem que ser exatamente da mesma altura da mesa de saída. Essa regulagem é feita por 2 parafusos aqui, esses parafusos encaixam então nessa ranhura da lâmina e daí conforme você aperta ou solta esses parafusos, a lâmina vai vir mais para fora ou mais para dentro do sistema de encaixe aqui para você fazer a regulagem, então colocando na altura da mesa de saída. Eu vou aproximar um pouquinho mais para você verificar. Ó, aqui fica a cabeça do parafuso e aqui pelo outro lado, então você faz o ajuste. Ó. Por aqui você vai fazer o ajuste, então girando o parafuso para aprofundar a faca lá ou trazer ela mais para fora. Aqui você pode ver mais de longe, ó, um parafuso de ajuste fica aqui e o outro aqui então para fazer essa regulagem das lâminas. A minha veio regulada de fábrica, eu fiz a conferência antes de usar pela primeira vez, as 2 facas estavam devidamente reguladas na posição exata da altura da mesa de saída. O tamanho da faca aqui, ele é de 158 milímetros, 15,8. Assim, na largura ela tem 22 milímetros e 1,8 milímetro de espessura. Poderia ser uma faca um pouco mais espessa, eu creio que seja possível até colocar uma faca mais espessa nessas mesmas padrões de medida. Poderia ser um pouquinho mais espessa, uns 2,2 milímetros, 2,5 milímetros, ia dar uma vida útil muito maior para a faca. Mas enfim, pelo menos é reafiável e tem uma espessura razoavelmente adequada. Para fazer a colocação da faca de volta aqui, é só posicionar,
colocar a contrafaca aqui de aperto e os 4 parafusos. Antes, é claro, tem que ser feita aquela regulagem de altura. Quando você faz a afiação da faca, que desbasta material, toda vez você vai ter que fazer o ajuste da faca na hora de colocá-la de volta. Então fez a afiação, removeu o material, na hora de colocar de volta, vem aqui, deixa ela aqui na vertical, cuidado com os dedinhos aqui, porque você pode se cortar feio girando esse eixo aqui. Então você alinha ela aqui na posição mais alta que ela vai ficar e faz o nivelamento dela com a superfície da mesa de saída aqui, usando uma régua de alumínio, uma régua de madeira que esteja devidamente plana. Então você faz essa regulagem. Só mais uma informação sobre as facas aqui. Quando eu fui tirar, estava tão apertado esses parafusos de fábrica aqui que eu não consegui tirar com a chave Allen que veio com ela e nem com outra chave de haste maior que eu tinha aqui. Então eu precisei usar a parafusadeira de impacto para soltar 2 dos parafusos. Então talvez se você for tirar aí para fazer a fiação e tem essa dificuldade, a parafusadeira de impacto resolve isso rapidinho. Agora que eu já mostrei todos os detalhes e testes, é hora do nosso papo final sobre a desempenadeira. E uma pergunta que eu sei que vai surgir é: qual que é melhor, a da Wonder ou a da Linus? Vamos lá, a da Linus, a da Evald e da Gamma, que são as 3 aí na mesma categoria mais ou menos, elas custam entre R$ 1.000 e R$ 1.200. Essa plana aqui está custando entre R$ 1.800 e R$ 2.000. Então, sim, ela tem que ser melhor. Não é uma questão de se ela é, a questão é quanto melhor ela é. Mas sim, ela é melhor que a da Linus. E quando você vai querer escolher uma ou outra? Basicamente, quando você quer gastar pouco dinheiro para usar de vez em quando ou quando você quer uma ferramenta de um nível um pouquinho maior, um nível superior. Aqui nós temos um padrão construtivo muito superior à da Linus, em todos os aspectos. A mesa tem uma usinagem perfeita, lisinha, boa de usar. A da Linus é mais áspera, mais bruta um pouquinho. A da Linus tem bastante rebarbas na construção dela, essa aqui não, é tudo perfeito, o acabamento é impecável. Essa aqui tem o batente móvel, que você pode regular para não gastar só uma posição das facas. Essa guia aqui com ajuste é bem interessante, apesar que a maioria das pessoas vai tirar na hora de utilizar, mas tem o recurso. O marcadorzinho analógico aqui da profundidade de corte também, uma adição bem interessante. A coleta de pó dessa plana aqui é simplesmente impecável. Ela quase não joga nada de pó, você viu ali nas imagens, joga a mínima coisa para fora aqui por cima, o resto sem coletor de pó conectado vai tudo para dentro do saco coletor. A da Linus com o coletor conectado joga muito mais pó para fora do que essa daqui. Essa daqui, se eu conecto o aspirador de pó, o coletor de pó, ela não muda muito em relação a usar aquele saco coletor, então é quase a mesma eficiência porque tem aquele blower embutido ali dentro que eu mostrei. Isso é um diferencial enorme na coleta de pó dessa ferramenta. Eu cheguei a observar durante a utilização pedaços de cavaco que estavam aqui em cima da mesa serem sugados para dentro pela questão da turbulência gerada pela lâmina ali, mas também pela exaustão que aquele blower, que aquela turbina gera ali dentro. Então a coleta de pó dela é impecável. De forma geral, é uma ferramenta muito bem construída, que foge de todos os padrões da Wonder. Isso aqui, ó, assim, ó, sem mentira, sem brincadeira, tá? Se você tira esse adesivo da Wonder aqui e cola um adesivo da DeWalt aqui e entrega na mão de uma pessoa que não conhece a ferramenta, que não sabe que é da Wonder, a pessoa não vai dizer que não é da DeWalt essa ferramenta aqui. Tamanha é a qualidade do produto. E você não precisa acreditar em mim. Vai numa loja de ferramentas e olha você mesmo, pessoalmente. Olha com as mãos a ferramenta lá na loja e depois volta aqui e me diz se eu estou mentindo. Tá? Não tem uma vírgula para você encontrar de problema aqui. Mentira. O problema que eu tive foi que tinha um adesivo aqui que impedia o funcionamento. Esse foi o único defeito da ferramenta que eu encontrei. Eu usei ela direto por mais de 20 minutos e ela esquentou menos que a da Linus usando 7, 8 minutos ligada direto. Ela corta bem, desempenha bem, tem uma potência muito satisfatória, facas reafiáveis. As facas podiam ser com uma espessura um pouquinho maior, sim, mas são facas boas e você consegue reafiar, o que é uma mão na roda para esse tipo de ferramenta. Essa plana aqui com um eixo pastilhado, esquece, é plana para você usar a vida toda, porque peças de reposição para ferramentas da Wonder tendem a ter uma disponibilidade bem grande, já que eles têm uma gama de produtos e estão presentes em basicamente todos os estados do Brasil. Então eu acho que isso aqui é uma ferramenta de nível superior, custa mais sim, mas entrega muito mais em todos os aspectos. Se tivesse que escolher uma plana desempenadeira para usar na minha oficina, para marcenaria hobby hoje, com certeza seria essa da Wonder. Entre as opções que a gente tem no mercado, custando o que ela custa, não tem como escolher outra. É a opção com o melhor custo-benefício, qualidade construtiva e disponibilidade de recursos que você tem hoje para comprar. Se você faz marcenaria de final de semana, eu tenho certeza que vai ser uma adição muito interessante na sua oficina. E se você quiser comprar pelo meu link, está aqui na descrição e você ajuda bastante o canal aqui adquirindo através dos links que estão aqui logo abaixo desse vídeo.
Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Caso você ficou com alguma dúvida específica sobre a ferramenta, deixa um comentário aqui, dentro da minha disponibilidade eu vou tentando responder e interagir com vocês. Caso você tenha interesse, acessa pelos links aqui da descrição para conferir o preço ou participa do meu grupo de ofertas para conseguir algum cupom ou algum desconto para comprar a sua plana desempenadeira também. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo numa próxima oportunidade. Agora eu vou dar algumas dicas para você que está começando no uso da desempenadeira para que seu início seja menos doloroso, para que você atinja bons resultados com menos tempo e menos esforço, começando pela regulagem das facas. Sempre que você fizer a afiação, na verdade você tem que fazer essa conferência com a sua plana nova para ver se ela está regulada, mas depois da afiação isso é obrigatório. Você precisa fazer a regulagem das facas, que deve ser nivelada com a mesa de saída. Então você precisa soltar aqui os parafusos da contrafaca para ela ficar livre para você fazer a regulagem, e daí com os parafusos de regulagem, nesse caso aqui você vai aprofundar ou fazer ela sair um pouco aqui para ficar nivelada com a mesa de saída. Usando um pedacinho de madeira que esteja reto aqui, você apoia na mesa de saída aqui e daí você gira aqui o rolo de facas e você vai ver que essa faca dá uma beliscadinha na madeira. Você viu que a madeira andou um pouquinho para frente. O que você vai fazer para regular? Você vai colocar essa peça de madeira aqui, ó, e você vai marcar aqui um pontinho com o lápis onde ela está alinhada com a mesa. Então você faz uma marcação aqui no ponto e daí você gira a faca, ela vai ir um pouquinho para frente. Ela não pode ir muito, tá? Daí você vai fazer a marcação aqui, ó. Então isso aqui foi o que a faca andou. Deixa eu mostrar para você. Aqui o ponto inicial e aqui o ponto final. Essa distância aqui, ela nunca pode ser maior do que 2, 3 milímetros. Isso é o que precisa. Então vai caminhar uns 2, 3 milímetros a faca ali e daí você vai fazer essa regulagem. Para você deixar os dois lados no mesmo nível, você vai vir aqui na outra ponta, vai posicionar então no primeiro risco aqui, ó, marcado, alinhado com a mesa, vai girar o rolo de facas e ela tem que ir para frente a mesma quantidade lá da outra ponta. Então aqui andou exatamente a mesma quantidade, quer dizer que as duas pontas da faca estão exatamente na mesma altura em relação à mesa de saída, ou seja, a minha plana está calibrada. Se não pegar na madeira aqui, a faca está muito baixa, e se ela for muito para frente, for aí um meio centímetro ou mais, é porque a faca está muito alta. Então tem que andar aqui uns 2 milímetros é o ideal para que a regulagem esteja ok. E daí tem que andar a mesma distância de um lado e do outro lado. Isso você repete para as duas facas. Agora duas conferências de alinhamento em relação às mesas da desempenadeira. No caso da mesa de saída aqui ela é fixa, a mesa de entrada é móvel para você regular a altura da passada. A primeira coisa que a gente tem que verificar é se nesse canto aqui a mesa de entrada está na mesma altura desse canto aqui. Ou seja, a distância desse ponto aqui para a mesa de saída e desse ponto para a mesa de saída tem que ser igual. Como que você faz isso? Pega duas réguas dessas de inox, de alumínio, coloca uma régua deitada aqui na mesa de entrada e com a outra, que tem a aresta reta aqui, você vem aqui e usando o manípulo de regulagem aqui, você baixa a mesa e sobe ele até eliminar a entrada de luz ali, até deixar as duas mesas alinhadas com essa folga aqui. Então você tem que fazer esse alinhamento. Feito isso, em uma das pontas, você traz o conjunto para cá e confere se na outra ponta a distância está igual. Se essa distância estiver diferente, ou seja, se um dos lados estiver mais baixo, você precisa desmontar a sua plana, procurar uma forma de calçar o lado que está mais baixo para nivelar essa diferença. Então a mesa precisa estar nivelada na mesma altura da mesa de saída. E a outra conferência é em relação ao esquadro, dessa mesa para essa. Essa mesa não pode ter aqui essa ponta mais baixa do que a ponta lá de entrada, porque senão o resultado do aplanamento tende a não ser perfeito. Então, usando dois esquadros, de preferência com uma base maior, que vá até o final aqui, você vai apoiar um na mesa de entrada, um na mesa de saída, e você vai vir aqui e vai verificar o esquadro. Aqui tem que ter um esquadro perfeito entre as duas mesas. Caso não esteja no esquadro, quer dizer que essa ponta está ou mais baixa ou mais alta. Em qualquer uma das situações, o aplanamento não vai sair perfeito, então você precisa novamente desmontar a sua plana e ver uma forma de calçar esse sistema aqui que movimenta para você acertar esse esquadro aqui mais próximo possível da perfeição. E claro que o ajuste do batente é essencial para esse tipo de ferramenta. Tem que ter o ângulo perfeito de 90 graus entre o batente, entre a guia e as mesas, tanto a de entrada aqui quanto a de saída. Então isso é primordial para que você consiga um resultado satisfatório com a plana.
Uma coisa muito importante a se observar no uso da desempenadeira é quanto material você vai tirar em cada passada. Apesar da plana indicar aqui que pode tirar até 3 milímetros em uma passada, você só vai fazer isso em madeiras muito estreitas, 2, 3 centímetros no máximo. Se você pegar uma tábua de 15 centímetros, que é a largura máxima da desempenadeira, você nunca vai tirar 3 milímetros na passada, isso força demais a máquina. Então, quanto mais largo for o material, menos você vai tirar por passada. O que eu indico que você faça? Madeiras de até 5, 6 centímetros, você pode tirar até 1 milímetro, no máximo 1,5 milímetro por passada se for madeira macia. Madeira dura pode baixar para meio milímetro, às vezes até menos, dependendo da densidade da madeira e da afiação das facas. Mas madeiras de toda a largura da plana, você vai tirar aí no máximo 0,8 milímetro por passada, 0,7, 0,5 é o ideal. Então, quanto maior for a madeira, mais larga for a madeira, menos você vai tirar na passada, e quanto mais densa, quanto mais dura for a madeira, menos você vai tirar na passada. Se você pega uma peça de madeira dura de 15 centímetros, configura para tirar 3 milímetros na passada e coloca aqui, a chance de você detonar sua plana em uma passada de madeira é muito grande. Então, muita atenção e pega como base o valor de 1 milímetro. Tira 1 milímetro na passada que você vai conseguir fazer mais devagar o serviço, mas de forma mais adequada e correta, com resultado final mais satisfatório. Então, não força a sua ferramenta além do que é possível que ela suporte, por conta de querer acelerar um processo que tem que ser feito etapa por etapa. Dica sobre a regulagem de profundidade aqui. Você nunca vai configurar a sua plana enquanto você está soltando o parafuso do manípulo aqui embaixo. Então, quando você está girando no sentido anti-horário, você sempre vai um pouco além do ponto que você quer, e daí, girando no sentido de aperto do parafuso, você vai fazer a configuração no ponto que você quer de remoção. Então, se você quer 1 milímetro, você vai passar de 1 milímetro girando no anti-horário e vai voltar até ela chegar no 1 milímetro girando no sentido de aperto. Por que isso? Quando você gira aqui, quando você aperta, tem uma folga no parafuso. Essa folga aí dá um quarto de volta, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se você está no sentido de desaperto, com a vibração da máquina depois, ela pode descer essa distância da folga e alterar essa configuração que você fez. Então sempre você vai girar no sentido de aperto do parafuso, e daí quando chegou no ponto que você quer, você vai deixar a máquina parada ali, porque a tendência é que ela não se movimente. Agora algumas dicas relacionadas à segurança de operação da desempenadeira. Quando você for desempenar peças estreitas, peças finas, você sempre vai usar o bloco empurrador, já veio um bloco junto com essa plana aqui, mas você pode também fabricar o seu. Nesse caso aqui, um pedaço de tábua com um tapete emborrachado aqui embaixo, cortiça emborrachada é o melhor material para isso, vou deixar link na descrição. Aqui o cabo eu fiz na impressora 3D, mas pode ser um pegador de porta, alguma coisa assim, ou até fazer de madeira, um cabinho aqui, um suporte para você apoiar a mão. Então isso aqui permite que você conduza a madeira sem a sua mão ficar próxima do cabeçote com as facas. E é interessante você observar que assim, ó, no caso desse que eu fiz, ó, eu coloquei o cabo um pouco em diagonal, e esse que veio com a plana tem o cabo inclinado, para que você sempre faça força contra o batente aqui, contra a guia da plana. Então nunca reto para baixo e um pouco em diagonal para você apoiar a madeira aqui também no desempenamento quando uma das faces já está desempenada. Uma outra coisa a ser observada aqui é a quantidade de lâmina que vai ficar exposta. Então, se eu for aplanar essa peça aqui, eu não vou deixar toda a mesa aqui aberta. Eu vou deixar 1 centímetro mais ou menos, ou meio de sobra lá, vou aproximar aqui essa capa de proteção, vou travar ela, e daí agora eu vou passar a madeira nesse segmento aqui, onde tem um risco muito pequeno do meu dedo chegar até a lâmina, porque tem os aparatos de proteção aqui. Então, nesse caso aqui, até se você for empurrar só com a mão, por exemplo, o risco de você sofrer um acidente, ele é bastante reduzido. Mas sempre use os blocos empurradores. A não ser que você está usando uma peça muito alta, por exemplo, então nesse caso aqui você consegue fazer a passada de forma totalmente segura usando só as mãos. Não é necessário o bloco de empurrar. Até quando a peça é muito alta, às vezes é arriscado você usar o bloco de empurrar, porque a peça pode pender, pode torcer para algum dos lados e a sua mão escapar. Então, quando a madeira for alta, usa as mãos porque você tem uma sensibilidade, um tato maior, mas quando a madeira for mais fina, mais estreita, sempre usa os blocos de empurrar. Um item que veio junto com essa plana aqui é esse empurrador aqui, que eu não recomendo que você utilize. Não faz muito sentido usar e ele acaba tornando a operação mais insegura do que segura no meu ponto de vista. Os blocos de empurrar são o acessório ideal de segurança para você conduzir a madeira na plana. Uma outra coisa muito importante em relação à segurança é que essa plana aqui ela deve ser fixa na base que você for usar ela para trabalhar. Então, se você vai usar em cima da bancada, eu recomendo que você bote aí uma folha emborrachada, alguma coisa emborrachada para ela não deslizar.
e ainda prenda ela na bancada com um grampo se ela não vai ser parafusada. Daqui a pouco é uma ferramenta móvel que você não vai usar fixa em uma bancada, por exemplo, então prende com um grampo aqui, outro lá atrás, para ela ficar devidamente fixa. Porque na hora de aplanar aqui, principalmente apoiando na guia, você vai fazer muita força nessa direção aqui. E se a plana desliza com você fazendo força para lá, você pode ou sofrer um acidente ou estragar a peça que você está aplanando. Qualquer uma das situações não vai ser nada agradável. Então, coloca a plana em cima de uma bancada preferencialmente emborrachada, prende com grampos ou com parafusos se for uma bancada definitiva. Um detalhe muito importante sobre a operação do equipamento que você precisa observar para ter bons resultados é o ponto de pressão que você vai aplicar na peça que você está aplanando. A depender de como você pressiona a peça contra as mesas, pode alterar o resultado do aplanamento, deixando até o esquadro prejudicado. Então, quando você for passar uma peça aqui, o que você tem que observar? No começo, você vai estar pressionando contra a mesa de entrada aqui, e é o que tem que ser feito. Então, você vai chegar aqui pressionando, eu costumo utilizar a mão aqui na parte da frente e o empurrador na parte de trás, ou 2 empurradores, dependendo da espessura da madeira, mas você vai chegar fazendo pressão para baixo aqui e ela vai começar a passar e ser cortada aqui. Quando ela começou a apoiar aqui no final, você vai manter a pressão nesse ponto aqui e você vai tirar um pouco da pressão na parte de trás. A partir do momento que passou uma porção da madeira aqui em cima da mesa de saída, você vai focar a pressão aqui na mesa de saída e não mais aqui. Então tem esse ponto aqui, você vai começar a empurrar aqui e fazer pressão só nessa parte aqui de trás, ó. Só aqui atrás que você vai manter a pressão. Então você vai tirar a pressão da mesa de entrada e concentrar ela na mesa de saída. Então chega pressionando aqui, quando chega em cima da mesa de saída, mantém a pressão lá e tira um pouco a pressão daqui e vai mantendo a pressão só na saída da peça aqui para você conduzir ela. Isso é um pouco complicado, você precisa treinar um pouco no começo, criar memória muscular para fazer isso de forma totalmente automatizada, mas aos poucos você vai pegando o jeito. E uma coisa que você tem que cuidar também é a velocidade de alimentação. Você tem que sentir quanto a máquina está permitindo que você avance com a madeira. Não adianta você chegar aqui a toda velocidade, com toda a força, querer tocar a madeira contra as facas que ela não vai vencer cortar e dar o acabamento. Então tem que ter uma velocidade uniforme, constante aqui e adequada para a máquina. E isso não tem como eu explicar em vídeo. Você vai ter que sentir quanto a sua máquina está desempenhando. Se o motor está sofrendo, você percebe que ele está perdendo rotação, é porque você está forçando demais a máquina. Então você precisa descobrir a velocidade ideal de alimentação da madeira aqui para fazer passagens corretas e ter um bom resultado. Outra coisa que você deve evitar ao máximo é parar aqui por cima do aplanamento. Então tá trocando de mão alguma coisa aqui para fazer a alimentação aqui, empurrar a peça, você tem que cuidar para não parar nunca. Mesmo que seja um pouquinho, continua andando com a madeira, porque se você para, vai dar uma marca na madeira. A partir do momento que você para, a faca fica passando em um ponto único e ela marca a madeira, dá uma marca ou mais funda ou uma mancha de cor na madeira e isso pode prejudicar o acabamento depois. Então, tenta não parar e manter uma velocidade constante e uniforme de alimentação. Quando você está aplanando a primeira face da madeira, você sempre vai pressionar só para baixo. Então você vai fazer a pressão para baixo aqui, para que essa peça seja conduzida sobre as facas aqui e tenha essa face desempenada. Quando você desempenou a face que você vai apoiar no batente para desempenar a borda, a pressão vai ter que ser em diagonal. Você vai fazer pressão nesse ângulo de diagonal aqui, porque ela vai ter que ficar totalmente encostada aqui na guia para tirar as diferenças de esquadro aqui na parte de baixo e também contra a mesa. Então você vai pressionar de uma forma um pouco mais diagonal aqui para fazer pressão contra a guia, contra o batente e também contra a mesa. Nesse caso aqui é mais importante manter o esquadro na guia do que tentar manter pressão contra a mesa. Então aqui é que está o segredo de tudo. Pressiona contra a guia lá e daí vai passando a sua peça aqui até você ter o ângulo de 90 graus entre a face e a borda que foi aplanada. E agora a última dica é, nunca deixe para aprender a usar a sua ferramenta para testar ela durante a execução de um projeto. Pega restos, pega sobra de madeira, pequenos pedaços de diversos tamanhos, espessuras, tipos de madeira e testa a sua plana, para você entender como funciona a configuração, como funciona o uso da ferramenta, para você explorar essa ferramenta com uma madeira que não é crucial para algum projeto, porque nas primeiras vezes a chance de você estragar a peça é maior do que você deixar ela perfeitamente no esquadro. Então até você entender como tudo funciona, usa restos, usa retalhos de madeira, testa, pratica bastante, para quando você chegar na hora de executar um projeto, você já ter o mínimo de experiência a ponto de conseguir fazer uma peça perfeitamente no esquadro usando a sua plana.